E aí, gente, todo mundo preparado? A gente pode dar início aí ao nosso bate-papo. Um já pegou uma aguinha para aproveitar até o final da palestra. O Thiago está tomando os 3 litros de água dele do dia, finalizando aí. Tá faltando pouco, daqui a pouco eu bato a meta do dia. A Miriam também, tudo preparado já. Bom, gente, eu vou dar início ao nosso webinar de hoje. Nosso webinar desse mês, a gente vai falar sobre marcos da prevenção, né? Prevenir para não arriscar o futuro, com foco na prevenção de diversos tipos de câncer. Primeiramente, eu quero convidar todo mundo que ainda é RH e não fez a sua indicação no Top of Mind. A Bencorp está concorrendo aí esse ano novamente, né? Na categoria saúde ocupacional. Então, a gente está na categoria saúde ocupacional, na categoria de consultoria de benefícios. E no Saúde da Gente, a gente também está na categoria de soluções de benefícios de saúde e bem-estar. Então, mande pro colega aí do RH para ele poder fazer a indicação. O prazo é até dia 1º agora, né? Vai cair na segunda-feira. Então, tem até dia 31 para fazer a indicação. Dia 1º a gente já encerra o período de indicação, a gente passa para uma próxima fase aí do Top of Mind, tá bom? Pode passar, doutor. Esse mês a gente vai falar sobre alimentação saudável, né? Prevenir para não arriscar o futuro, falando aí sobre a prevenção do câncer. A gente traz aí nosso vidente e mostra, a gente brinca um pouco com essa questão de que a gente não precisa ser vidente ou consultar um vidente para saber que os maus hábitos prejudicam a saúde, arriscam o nosso futuro, né? Então, a doutora vai falar um pouco melhor sobre isso aí na nossa palestra. E agora vamos passar um videozinho rápido sobre o do manifesto da Bencorp, tá? Só para a gente dar início aí na nossa palestra. Vamos compartilhar o vídeo com vocês depois para ouvir, mas a informação principal dele está nas mensagens dele, tá? E aqui, falando rapidinho do nosso ecossistema, né? A Bencorp, ela faz parte do ecossistema do grupo LAC, né? Um ecossistema de soluções em gestão de benefícios, medicina ocupacional e acesso à saúde, onde a gente tem aí a Bencorp com consultoria de benefícios e medicina ocupacional, saúde da gente com APS, telemedicina, telepsicologia, pronto atendimento digital, a Kera, que é a nossa white label, né?
e a Ônima, que trabalha com saúde ocupacional digital, que compondo o nosso ecossistema do grupo LAC 44. Vou passar aí a palavra para a doutora Tamires, para ela se apresentar e dar início aí à nossa palestra de alimentação saudável contra o câncer. Doutora Tamires, agora é com você. Obrigada, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar nesse espaço mais uma vez. Acredito que tem algumas pessoas aqui que já me conheçam, mas vou me apresentar rapidamente. Eu sou nutricionista já há alguns anos, já há 14 anos nessa estrada. Sou palestrante, especialista em bem-estar corporativo, estou no grupo LAC 44 compondo esse time. Sou pós-graduada em nutrição clínica, especializada em nutrição vegetariana, e no momento eu estou estudando medicina ayurvédica, né, que é uma medicina tradicional, milenar indiana, que tem muitos conceitos de saúde que estão sendo hoje, né, considerados também dentro da medicina moderna, já comprovados, então vai dar para a gente trazer todos esses conhecimentos hoje para compor esse papo que é super sério, mas ao mesmo tempo eu quero trazer uma leveza de mostrar para vocês que esse futuro, né, está nas nossas mãos, que grande parte, né, desses problemas de saúde, né, desse tipo de câncer que eu vou apresentar, estão aí na nossa mão, né, nos nossos hábitos do dia a dia, e trazer de forma aí simples, leve, para que vocês possam aplicar na rotina de vocês. E aí a nossa dinâmica vai ser, então, eu passar as informações primeiro, e aí quem tiver dúvida, quiser fazer comentário, já pode mandar no chat, já pode mandar nas questões que os meninos vão acompanhar aí pra gente. E no final, a gente bate um papo, quem quiser abrir a câmera, abrir o áudio aí, fica à vontade também, pra gente bater esse papo no final. Tá? Então, a nossa programação hoje é falar sobre o panorama do câncer no Brasil, falar dos fatores de risco e fechar com a prevenção através da alimentação. A prevenção ela é feita de várias formas, mas hoje o nosso foco vai ser falar da alimentação. E aí, o panorama do câncer no Brasil. Então, primeiro, por que a gente fala de câncer? Porque tem tanta campanha, é Outubro Rosa, Novembro Azul, um assunto que está sempre em alta. Por quê? A Organização Mundial de Saúde, ela tem um dado que mostra pra gente que as doenças não transmissíveis, ou seja, aquelas doenças que a gente desenvolve ao longo da vida por conta dos hábitos, por conta de histórico familiar, genética, né? Essas doenças, elas acometem, né? Elas são causa de 74% das mortes de todo mundo. Então, essas doenças crônicas são diabetes, câncer, AVC, hipertensão arterial. Então, essas doenças não transmissíveis, elas são responsáveis pela maior parte das mortes no mundo, né? E o INCA, que é uma instituição brasileira que só estuda câncer, prevenção, tratamento, investimentos, ela mostra para nós um dado bem interessante, que 40% dos cânceres existentes, eles são preveníveis com a mudança de comportamento. Isso é um dado geral, porque se a gente pegar, por exemplo, o câncer de mama, a gente sabe que o câncer de mama, 80%, 80, 90% dos casos são preveníveis através da mudança de comportamento, ou seja, só 10% ali dos casos vão ser por herança genética, fatores hereditários, idade. Então, vejam a importância de ter essa informação, de estar aqui hoje, já dá esse primeiro passo para uma vida mais longeva e mais saudável, né? E aí eu trouxe os tipos de câncer aqui que mais acometem os brasileiros. Então, em primeiro lugar, o câncer de pele, vamos falar rapidamente dele. Câncer de mama e próstata, né? Então, é o segundo para homem, o segundo de mama, né, para mulheres, e o segundo de próstata para homens, e o terceiro para ambos os sexos, que é o câncer coloretal. Vamos falar bastante disso hoje, que é o câncer da porção final do intestino e do reto. Então, começando aqui pelo câncer de pele, nós temos o tipo melanoma, que é o mais raro, mas que pode levar à morte, e o câncer de pele não melanoma, que é o mais frequente, né? Tem cura, se descoberto logo no início, e aí a orientação é sempre ficar de olho, principalmente nessas áreas do rosto mais expostas ao sol e que geralmente pode ser que esqueça de passar um protetor, como orelha, pescoço, né? O rosto a gente tem que tomar esse cuidado de passar o protetor diariamente, mesmo no dia nublado, mesmo não estando exposto diretamente ao sol, né? Então, é uma orientação que nós temos que seguir e principalmente se observar.
se observar. Então, qualquer sinal diferente ali de um sinalzinho, uma pinta ali que não estava naquele lugar, né, que está coçando, que está com uma cor diferente, sempre se observar e qualquer alteração, consultar o médico dermatologista para fazer a avaliação. E aí tem alguns fatores de risco que aumentam, né, o risco para o câncer de pele. Então, essa exposição prolongada ao sol, principalmente na infância e adolescência, pessoas com pele e olhos claros também têm uma tendência, né, um fator de risco maior para desenvolver o câncer, histórico familiar ou pessoal de câncer de pele. E aí tem algumas orientações sobre como se proteger. Então, muita gente já sabe, mas é sempre bom a gente reforçar, evitar aquela exposição prolongada entre 10 da manhã e 4 da tarde, sempre procurar locais com sombra, se proteger adequadamente, seja na praia, seja para fazer esportes ao ar livre, então usando não somente protetor solar, mas também barreiras físicas, chapéu, roupa com proteção, procurar sempre uma sombra para se abrigar, né? E também lembrar de proteger os lábios. Essas orientações elas são do INCA e a Sociedade Brasileira de Dermatologia ainda coloca uma informação a mais, né? De usar o protetor solar com fator de proteção no mínimo 30, não o 15, mas usar no mínimo o 30, e passar em consulta dermatológica uma vez ao ano, como uma forma de rastreamento, uma forma de prevenção. Então, não só quando você tem alguma queixa específica, não só quando tem algum sintoma ou quer fazer algum tratamento, mas de forma geral como rotina para fazer esse mapeamento, esse rastreamento, que a gente chama. Rastreamento é a investigação de uma doença mesmo quando você não tem nenhum sintoma, que aí é o melhor momento para você identificar quando está bem no início, para qualquer doença. E no caso dos cânceres de pele, a orientação é essa, uma vez ao ano, pelo menos, buscar uma consulta com o dermatologista. Sobre o câncer de mama e o de próstata, eu vou falar bem rapidamente, a gente se aprofunda muito nisso aí no segundo semestre, nas nossas campanhas, mas de qualquer forma eu vou citar aqui, porque tudo vai se interligar, vocês vão entender. Então, câncer de mama, o maior fator de risco é o fator idade, né? A maior parte dos casos vão acontecer após os 50 anos. E nós temos a maior parte dos fatores de risco que a gente chama de modificáveis, ou seja, a gente consegue controlar ao longo da vida, né? Que são a obesidade, sobrepeso. Então, a obesidade está relacionada com vários tipos de câncer, porque a célula de gordura, a célula adiposa, ela é potencialmente inflamatória. Então, o indivíduo, mesmo que esteja super bem, sem nenhum sinal, não, estou bem, meus exames estão legais, a pessoa vive num estado de constante inflamação. E essa constante inflamação pode promover essa multiplicação das células desordenadas, que é o câncer. Então, obesidade e sobrepeso é sim um fator de risco para o câncer. O sedentarismo, o consumo de álcool, a exposição à radiação, principalmente pessoas que trabalham com radiação, técnicos de raio-x, por exemplo, e tabagismo. Então, tudo isso são fatores que a gente consegue controlar. O que a gente consegue controlar na maior parte das vezes, né? A história reprodutiva e hormonal. Então, se você faz terapia hormonal, seja anticoncepcional ou reposição na menopausa, o histórico também reprodutivo, né? Se teve uma gravidez tardia já é considerada ali a partir dos 30, 35 anos. Então, gravidez tardia, não ter amamentado. Então, algumas coisas não estão totalmente no controle, que também fazem parte aí desses fatores de risco. E os fatores que a gente não consegue mudar, que é a genética e a hereditariedade. Né? Então, se eu tive histórico na família, se eu já tenho mais de 50 anos, isso eu não consigo mudar. Mas a maior parte dos fatores de risco que vão me levar a ter essa doença, a gente consegue controlar. A mesma coisa para o câncer de próstata, né? Então, nós temos aqui alguns números sobre o câncer de próstata. Então, a gente tem esse dado aí do ano passado, vai ser atualizado agora aí no segundo semestre, né? Mas nós tínhamos, até o ano passado, diagnóstico de um câncer de próstata a cada 7 minutos, né? Então, assim, não pode esperar ter sintomas, porque eles estão presentes nos casos já avançados, ou seja, os homens têm que fazer o que a gente chama de novo, rastreamento. Mesmo sem sintoma, buscar fazer essa consulta de rotina, avaliar com o médico qual vai ser o melhor exame, se vai ser o exame de toque, se vai ser o exame de sangue, se vai ser o ultrassom. Então, tem que deixar esse rastreamento, essa rotina de consulta, de exame anualmente, né? E aí, os fatores de risco, então, mais de 50 anos, histórico familiar de câncer, falta de exercícios, sobrepeso, má alimentação e fumar. Então, a maioria desses fatores a gente consegue controlar, né?
E aí, o foco, né, uma parte do foco da nossa palestra de hoje vai ser falar do câncer coloretal. Por quê? Lembra que eu mostrei lá? Ah, Nuti, mas por que eu foco no câncer coloretal se ele foi o terceiro lá na nossa listinha, né, no ranking? Foi o câncer de pele, mama barra próstata e depois o coloretal. Vamos entender. Por quê? Né? É um tipo de câncer que, na maior parte dos casos, ele vai acontecer após 50 anos, mas nos últimos anos esse risco tem aumentado, já tem aparecido vários casos ali em torno dos 40 anos de idade. Esse é um fator que chama atenção. O outro fator que chama atenção, mesmo ele sendo o nosso terceiro ali do ranking. Em 2018, foram 25 mil novos casos de câncer coloretal, câncer de porção final do intestino e reto. Em 2023, ano passado, 44 mil. Então, veja como escalonou isso, né? De 25 para 44 casos novos por ano. E a estimativa para 2028, que está aí, né, daqui a 4 anos, são 80 mil novos casos por ano. Para vocês entenderem se isso é muito ou pouco. Quando a gente fala de câncer de mama e próstata, que são campanhas super importantes, são faladas todos os anos, no ano, mais ou menos, estão entre 60 e 77 mil novos casos por ano. Então, todo ano fica nessa média de casos novos. A gente está falando de casos novos duplicando praticamente a cada 5 anos. Então, isso é muito, muito sério. A gente vai entender o que está levando ao aumento desse tipo de câncer. E aí, no final, quem quiser compartilhar, se tiver algum caso na família, ou se quiser, enfim, perguntar alguma coisa específica sobre isso, a gente pode abrir esse espaço, com certeza, vai ser muito rico, tá? Então, alguns dados que eu trouxe para vocês. A maior incidência é, pessoal do marketing, se precisarem me sinalizar de alguma coisa, podem me interromper, tá? Porque eu não estou conseguindo ver vocês. Eu estou vendo só a tela. Fica à Tá? Então, se vontade. tiver alguma falha no áudio, enfim, tiver muito rápido, ou o tempo, vocês podem me sinalizar aí, tá? Se tiver alguma pergunta também relevante para a gente fazer, a gente Ótimo, manda para também. você. Também. Então, a maior incidência desses casos no Brasil, eles estão nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, a gente tem algumas hipóteses. Então, pode ser por conta do rastreamento, que é maior nessas regiões, talvez o acesso aos exames seja maior, não sei, talvez. Pode ser pelos hábitos alimentares, o que tem de diferente do norte e nordeste para o restante do país? Será que come mais peixe? Será que esses lugares onde tem mais incidência de câncer, se come mais carne ou tem uma vida mais corrida? Não sei. Vou deixar a pulguinha aí para vocês pensarem, tá? Vamos descobrir isso aí até o final do nosso papo. Mas, de fato, são os locais onde a gente tem a maior incidência desses casos. 85% dos casos são diagnosticados na fase avançada, ou seja, não pode se esperar ter sintomas. Por isso, de novo, bater na tecla do rastreamento. Mesmo sem sentir nada, tem que fazer os exames ali quando chega naquela fase entre 40 e 45 anos, para poder identificar o mínimo sinal ali de alteração para poder já interferir, né? Então, só para vocês se situarem, ali nessa primeira foto tem a localização dessa porção do intestino. Ali tem um exemplo da bolsa de colostomia, né? Para quem não conhece, que é uma bolsa que, em alguns casos, quando é preciso fazer uma cirurgia, às vezes isso é uma coisa temporária, para algumas pessoas pode ser. Pode ter que ficar com isso aí para o resto da vida, mas na maioria dos casos isso aí pode ser temporário, né, ali no período pós-cirurgia, que é colocar essa bolsa, que faz essa abertura, né, para que as fezes sejam eliminadas por essa bolsa, para ela não passar pelo trato completo, para não ser eliminada pelo ânus, pelas fezes, né? Então, essas fezes, elas saem por essa bolsa. Nessa outra fotinho, eu tenho já ali um tumor instalado dentro do intestino. Então, o nosso intestino é como se fosse ali um tubo, né, onde a gente vai ter ali a absorção de alimentos, vai ter eliminação do que não nos serve mais, e nesses momentos aí, vocês vão entender quais são as substâncias que podem contribuir para essa formação aí dos pólipos e dos tumores, tá? Por que, então, mais um motivo para falar desse tipo de câncer, né? Nossa, eu nunca vi essa campanha, por que falar disso? Existe uma campanha agora, é nova, tá? Tem poucos anos, então sintam-se aí privilegiados dessa informação, porque são poucos locais que estão já antenados com isso, né? Que é uma campanha nova, mas que eu acredito que em pouco tempo vai ficar igual ou maior a campanha de Outubro Rosa e Novembro Azul, porque nós vimos os números ali que estão alarmantes.
né? Então, o próprio Ministério da Saúde já está divulgando essa campanha. Esse movimento ele tem aí tido bastante força com a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, de Copro, de Gastroenterologia, né? Então, uma campanha que está vindo muito forte. Eu acredito que a gente vai ter ali já um calendário fixo nas empresas, nas instituições, além do Outubro Rosa e Novembro Azul. E quem quiser saber um pouco mais das campanhas, ter mais acesso às informações, eles têm páginas, tem site, tem o Instagram, então é só procurar como Março Azul Marinho, que aí vocês vão encontrar tanto no Instagram como no site deles para poder se aprofundar ali nas informações, tá? E aí eu trouxe alguns casos de pessoas públicas, de artistas que tiveram ou estão enfrentando a doença, né, o câncer coloretal. Alguns, né, divulgaram, enfim, as fases do tratamento, como a Preta Gil, por exemplo, que teve antes dos 50 anos. Essa foto em específico, ela estava com a bolsa de colostomia, acho que foi após a cirurgia dela. Acredito que ela não esteja usando mais, não tenho essa informação, mas para vocês verem que uma pessoa jovem, né, teve ali o câncer, já se curou, já terminou o tratamento, né? Mas eu trouxe aí outros exemplos de pessoas públicas para vocês, né, saberem. O Emílio Surita, se não me engano, foi ano passado que ele divulgou que estava em tratamento, não sei em qual fase. O Conrado também foi no ano passado. A Simone, acho que foi na mesma época da Preta Gil, que ela, né, falou que estava também fazendo tratamento. O Luiz Gustavo, o Pelé e o ator do Pantera Negra, né, morreu super jovem, também por conta desse câncer coloretal, tá? E como afinal ele se desenvolve, né? Ele começa lá no primeiro estágio como uma lesão benigna, um pólipo. Muita gente já deve ter ouvido falar nessa expressão, pólipo no estômago, pólipo no intestino, que geralmente ele é descoberto através da colonoscopia. E aí, nessa colonoscopia, né, é identificado, você consegue fazer a remoção e vida normal, né? Só precisa fazer o acompanhamento. Por isso, mais uma vez, a importância de manter ali as suas consultas, seus check-ups em dia para descobrir nessa primeira fase. Doutora, a Miriam passou a informação para a gente que a Preta Gil já não está mais utilizando a bolsa. Não tá, né? Que bom. Recentemente. Essa foto acho que é do ano passado retrasado. Legal. Então, assim, a gente sabe que é reversível, né? Ela usou ali pós os procedimentos, cirurgias, enfim, e agora vida normal. Só acompanhar. Obrigada aí pela atualização. Então, vamos aos principais fatores de risco, né? Ligados, então, ao comportamento que a gente pode mudar, que a gente pode fazer para se proteger, né? Que está ao nosso alcance. Então, aqui nós temos a questão do sedentarismo, né? Então, gente, por mais que você diga, nossa, mas todos os dias eu caminho até o trabalho, ou no meu trabalho eu me movimento muito, isso já é basal, seu corpo já acostumou com isso, né? Então, quem fez, né, já fez alguma vez ou faz musculação, pratica, sabe que você não pode fazer o mesmo exercício a vida inteira, você tem que sempre evoluindo, porque o corpo acostuma, nosso corpo também. Então, mas eu ando todo dia no meu trabalho. Basal, seu corpo já acostumou com isso, você precisa de um plus, de um exercício a mais. E esse a mais tem que ser aquele exercício programado, né? Com alta intensidade, né? Então, assim, precisa incorporar atividade no seu dia a dia. Não para ficar bonito, não porque quer emagrecer, por saúde. Todo mundo tem que se movimentar. Não necessariamente tem que ser musculação e corrida, pode ser ótimo, mas você pode fazer yoga, você pode fazer uma aula de dança, luta, crossfit, um esporte coletivo, jogar futebol, não importa, mas tem que se movimentar, de preferência no mínimo 4 vezes por semana, tá? Então, se você está buscando emagrecer, tem um objetivo aí mais específico, 6 vezes. Ai, Nutri, tudo isso, porque a maior parte do tempo a gente está como? Aqui, ó, sentado, tá? Então, 1 hora por dia de 24 horas é muito pouco. O que a gente precisa, além desse exercício programado, é também se organizar para ter mais movimento no dia a dia, subir mais escada, descer, cuidado, né? Questão de segurança, então descer a gente não indica muito, né? Mas subir escada, segurando no corrimão, bonitinho, ok. Andar um pouco mais quando possível, né? Evitar de ficar fazendo tudo de carro, se for possível, fazer a pé, né? Tentar se organizar para ter mais movimento no dia a dia. Álcool e tabaco, então, assim, por mais que seja normalizado o consumo de bebida alcoólica, um dia no passado, fumar também era normal, era bonito, era elegante, era, né? Já foi assim um dia, assim como é descolado consumir bebidas alcoólicas, né? Então, assim, por mais que seja socialmente aceito, é cultural e tudo mais,
não é saudável, não tem benefício. E não me venha dizer que o vinho é bom para o coração, pode ser bom para outra coisa, é social, tá? Mas para o coração, o que é bom é resveratrol, que tá lá na uva. Então, você come a uva e vida que segue, né? Então, assim, não tem uma quantidade segura para consumo, certo? Sobrepeso e obesidade, que nós já falamos, então está relacionado aí com várias doenças crônicas, dentre elas o câncer. Então, essas células de gordura, essas células adiposas, elas são potencialmente inflamatórias, então o indivíduo ele vive numa constante inflamação, certo? Então, é indicado para quem está nessa situação de sobrepeso, de obesidade, buscar um acompanhamento médico, nutricional, psicológico e de atividade física para conseguir manter aí níveis normais, mais perto do normal. Então, a gente indica que pelo menos 5% de perda do seu peso atual já é super positivo para sua saúde. Não precisa perder 20, 30 quilos de uma vez. Mas se você perder 5% do que você tem hoje, seu corpo já vai sentir os benefícios. E aí isso vai ser uma porta de entrada para você e mais além, tá? Então, busque ajuda nesse sentido. Doutora, a Outro Suelen está ponto. perguntando se existe sintomas nesse caso, se ele é silencioso, se acontece de forma silenciosa também. Existe sintoma, eu vou falar daqui a pouquinho, mas quando esse sintoma aparece, já é uma fase mais avançada, tá? Eu vou falar quais são eles para vocês ficarem ligados, atentos, mas são sintomas que às vezes se confundem com outras doenças, e quando eles aparecem, o estágio já está ali um pouco mais avançado, tá? Vou falar daqui a pouquinho. Obrigada pela pergunta. Um ponto importantíssimo, baixo consumo de fibra. Quando eu falo de fibra, gente, não é semente de chia, aveia, pão integral, não é só isso. Eu estou falando de alimentos na sua forma integral. Então, fruta, legume, verdura, arroz integral. Então, alimentos na sua forma integral, alimentos na sua forma original. Né? Alimentos crus, as pessoas não comem mais coisa crua, é só coisa quente, cozida, frita, assada, né? Falta uma fruta, falta uma folha. Esses alimentos crus ajudam o nosso estômago a produzir enzimas digestivas para melhorar nossa digestão, logo melhorar também nossa absorção. Existe aquela frase conhecida, né? Você é o que você come. Eu discordo. Você é o que você come, digere e absorve. É um caminho longo aí, né? Então, comer coisas cruas, comer mais fibras, vão ajudar nesse sentido. A recomendação diária de 35 gramas em média, tá? Então, isso, para você poder atingir, você tem que comer vegetais em todas as refeições do dia. Então, comer fruta no café, no almoço, no jantar, você consumir ali legumes, verduras cruas, cozidas, variadas, né? Então, a maioria das pessoas hoje não bate essa meta de fibra e muito menos a meta de vegetais no dia, tá? E um ponto aqui de atenção: o alto consumo de carne, embutidos, já vamos entender daqui a pouco o que é isso, e alimentos ultraprocessados. Então, esse último ponto é um dos mais críticos, na minha opinião, aqui, e na opinião da ciência, vou mostrar para vocês alguns dados, tá? Então, aqui eu trouxe um estudo. Gente, eu estou falando uma linguagem um pouco, assim, científica, vamos dizer, que é para mostrar de fato para vocês que não é um achismo, não é, né? Porque ela é vegetariana, não é por isso não é conflito de interesse, não. São estudos mesmo, só que são informações que não estão assim, ainda sendo compartilhadas para o grande público, nas grandes mídias. Então, de novo, sinto-se privilegiado de estarem nesse momento aqui com a gente, que são informações quentes, né? Informações novas aí para trazer para vocês. Então, esse dado que eu trouxe aqui foi do Congresso de Nutrição Oncológica, acho que do ano passado, esse. E aí eles trouxeram um estudo dos pacientes internados, né, já com câncer instalado. Então, esse estudo foi feito com os pacientes. E aí eles verificaram que 60% desses pacientes tinham um consumo baixo de fibras e quase todos tinham um consumo baixo de água. Então, assim, água, gente, muita atenção. Até falei no começo, vamos lá buscar uma água, um chazinho sem açúcar. A água, a gente sempre fala aí na média de 2 litros por dia, mas é uma média, né? A gente tem um cálculo individual, né? Você pega o seu peso, multiplica por 35, que você vai chegar na quantidade de água que você tem que tomar no dia, tá? Peso vezes 35 vai dar a quantidade de ml que você deve tomar no dia. Isso é uma estimativa. Num dia mais quente, pode ser que você precise de mais, num dia mais frio, um pouco menos, né? E observar, se observar, ver se você está com dor de cabeça, boca seca, sinal de desidratação. Xixi muito amarelo, muito escuro, sinal também de desidratação. Ou tô indo no banheiro toda hora, o xixi está transparente, pode beber um pouquinho menos. Tá? Então, esse cálculo, seu peso vezes 35, vai ser um norte aí para guiar vocês e ter como uma meta diária. Outros fatores de risco para o câncer coloretal. Então,
mais do que 50 anos, pessoas que já tenham doenças inflamatórias no intestino, histórico familiar de câncer de intestino, exposição à radiação, histórico pessoal de câncer de intestino, útero ou mama e doenças hereditárias e câncer também coloretal hereditário, tá? Então, esses são outros fatores de risco que a gente não tem aí tanto controle. E aí, a pergunta aí da nossa amiga sobre sinais e sintomas. Então, a maioria, como eu falei, eles não têm sintomas no início, quando eles aparecem, já estão ali um pouco mais avançados, né? E aí, qual é a indicação? Fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos. Se você tiver vários fatores de risco envolvidos, histórico familiar, hábitos de vida ali que estão contribuindo para esse risco aumentado, talvez esse médico possa pedir um pouco antes, tá? E aí o intervalo entre um exame e outro vai variar também de acordo com todos esses dados que o médico vai coletar. Sinais e sintomas, então. Sangue nas fezes, alteração do hábito, você começa a ficar com diarreia ou com prisão de ventre, dor, cólica e desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem uma causa aparente, alteração na forma das fezes e uma massa abdominal, uma distensão abdominal, né? Esses sintomas, eles podem se confundir com outras doenças, então, assim, ao menor sinal de mudança no seu corpo, não é, mas eu sempre fico assim, não quer dizer que é normal, pode ser comum, mas normal não é. Eu sempre fui constipado, não é normal. O ideal é que você tenha suas eliminações diariamente, pelo menos uma vez, tá? Sobre o exame, pode ser feito o exame de sangue e também a colonoscopia, tá? Ambos os exames, a única coisa chata, assim, a questão do preparo, né, da dieta, para quem faz o exame de sangue oculto, não pode comer nada com corante vermelho, nem comer beterraba, enfim. E tem a colonoscopia que também tem que ter o preparo para a limpeza aí do intestino, né? Mas o exame em si, gente, é como se fosse uma endoscopia, você não vai sentir, é uma cânula fina, um exame rápido. Então, sem preconceito, sem tabus, né? Busquem aí fazer a partir dos 45 anos esse rastreamento que é super importante. E agora chegamos no ponto da nossa palestra, o que a gente veio fazer aqui hoje? Falar de prevenção através da alimentação. Então, como é que a gente previne? Acho que todo mundo aqui já sabe, mas eu vou repetir. Além da alimentação, não beber, não fumar, manter um peso saudável e se exercitar, certo? Então, isso aqui é o combo de saúde para tudo, para prevenir qualquer doença, para ter uma vida longa. E aí, falando da alimentação especificamente, por que da importância da gente pensar em controlar o peso, né? Como eu disse lá no início, né? A obesidade, excesso de gordura corporal, está relacionada a vários tipos de câncer, né? Então, esse quadrinho aqui que eu trouxe para vocês é da Fundação de Estudo do Câncer, de Pesquisa de Câncer, que trouxe aí os tipos de câncer que estão envolvidos aí com o excesso de peso. A gente tem hoje, por que estão aumentando também os casos de câncer? Porque está aumentando também os casos de pessoas com excesso de peso, né? Sobrepeso ou obesidade. A gente tem mais da metade da população com excesso de peso hoje. E isso, aos poucos, está se reproduzindo também no público infantil. Então, vejam, raciocine aqui comigo. Doenças que antigamente, diabetes, né, hipertensão, colesterol alto, eram do avô, hoje em dia estão sendo da geração aqui, né, que está aqui assistindo, e já está sendo das crianças, então assim, as doenças estão chegando cada vez mais cedo, porque a nossa exposição a toxinas, a alimentos não saudáveis, a álcool, talvez esteja sendo maior e começando mais cedo do que das gerações anteriores, tá? Então, um ponto de atenção e de responsabilidade para a gente com relação às próximas gerações, aos nossos filhos e crianças que temos aí na família. E como eu disse, né, esse excesso de peso, então, ele é uma porta de entrada para outras doenças. A obesidade, ela é uma doença, então eu queria até fazer um parêntese aqui e dizer que a obesidade, assim como outras doenças, merece tratamento, merece respeito, não é falta força de vontade, nada disso. Então é uma doença como qualquer outra, tem vários fatores envolvidos, então não é só treino e dieta, tem fatores hormonais, genéticos, hereditários, de ambiente, de saúde mental, de várias coisas ali envolvidas, logo merece também esse cuidado multidisciplinar, essas várias frentes de tratamento e todo o nosso respeito também, né? Então acho que todos já entendemos que gordofobia não tem lugar, não tem espaço em lugar nenhum, mas eu queria, né, deixar esse lembrete aqui também para vocês. E aí trouxe então alimentos e substâncias cancerígenas que
aumentam o risco para o câncer de intestino, reto e estômago especificamente, né? Então, alto consumo de laticínios, então, estou dizendo alto consumo, né? Um consumo moderado, se você consome e não tem nenhuma intolerância, não tem nenhum sintoma, vida que segue, tá? Só que hoje a gente tem 70% da população com algum grau ali de intolerância, né? Várias pessoas aí com alergia à proteína do leite, então isso tem que ser pensado, né, com atenção, porque esses alimentos, não só o leite, mas os derivados, eles são acompanhados não só de proteína, tem bastante gordura saturada, colesterol, então o excesso desse consumo pode ser um problema. As carnes vermelhas, que eu dei uma pincelada no começo, a OMS recomenda para gente um consumo de, no máximo, 500 gramas por semana, tá? Então, se você consome carne, você pode se organizar para nos outros momentos comer carne branca, peixe, frango, ovos, proteínas vegetais também, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, o problema não está em consumir carne, está em consumir carne em excesso, certo? Além do consumo, né, da carne vermelha, qualquer tipo de preparação, né, com proteína animal, que você faça frita, esturricada, churrasco, até na air fryer, né, você aumenta as aminas heterocíclicas, são substâncias que também são potencialmente cancerígenas, e elas se produzem ali nas proteínas animais quando são colocadas a altas temperaturas. Então, o ideal é, para comer, seja carne, frango, peixe, qualquer tipo de proteína animal, de uma forma mais branda. Então, fazer ali refogado, assado, cozido, ensopado, evitar essas preparações esturricadas, tá? E os nitritos e nitratos que estão presentes nos embutidos e nas carnes processadas em geral, né? Que é linguiça, salsicha, salame, presunto, mortadela, peito de peru e companhia, steak de frango, enfim. Essas misturebas aí, né? Que não são comida. Vamos falar daqui a pouco. E aí, outros alimentos e substâncias que também estão relacionadas com câncer, não só com colo retal, mas com outros tipos também. Então, nós temos adoçante artificial, mas não tem que tirar o açúcar e preferir o adoçante. Não disse isso. Eu nunca disse isso. O que a gente tem que preferir é consumir os alimentos na sua forma natural, né? O seu doce natural, da fruta, do suco, do chá, do café, enfim. Quando isso não for possível, precisar adoçar, usar pouco açúcar, né? Usar um açúcar mascavo, açúcar de coco. Se eu for usar um adoçante, usar um adoçante natural, que vem das plantas. Xilitol, estévia, talmatina, eritritol, né? Até a estévia tem um carinho especial, porque dá para você ir num garden da vida, comprar ali uma mudinha de estévia e tirar a folhinha e colocar no seu chá. Olha que coisa linda. No seu suco, na sua vitamina, que ela adoça. O adoçante estévia, ele é feito dessa folha. Então, você pode ter a plantinha na sua casa, você pode ir nessas casas de produtos naturais e comprar a folha da estévia seca para colocar no seu chá, se necessário, né? Então, é uma opção aí, ou comprar mesmo um adoçantezinho para usar eventualmente. Não é para se entupir de adoçante o dia inteiro, e muito menos os artificiais, que estão nos refrigerantes de cola, nos sucos de caixinha, nas bolachas recheadas, mesmo que não sejam zero, tem adoçante para poder deixar mais doce ainda, né? Que são sacarina, aspartame, sucralose, acessulfame, né? Então, esses adoçantes artificiais, eles não são recomendados, principalmente para gestantes e crianças e para ninguém, né? Os agrotóxicos, a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso aqui, mas é um tema bem delicado, porque a gente é o país que mais consome veneno no mundo, infelizmente. Isso já tem alguns anos que a gente tem esse título, né? O que a gente pode fazer é se organizar para começar a incluir alguns alimentos orgânicos na rotina. Ah, vou comprar o feijão orgânico, vou comprar o ovo de galinha orgânico, o frango orgânico, a banana, o alface, não sei. Mas se organizar para começar a movimentar esse mercado para que a gente tenha preços aí mais acessíveis, né? O bisfenol A, que é o plástico. Então, uma dica aqui para quem leva marmita, que é maravilhoso, né? Mas maravilhoso para ficar mais ainda, você não carregar em potes de plástico, você preferir potinhos de vidro, porque o plástico, quando você aquece, você passa o bisfenol, que é essa substância do plástico, para o alimento, e isso é uma toxina para o nosso corpo, tá? Então, o ideal é que você pode usar o plástico para guardar os alimentos, mas na hora de aquecer, você usar pote de vidro ou passar ali para um prato, tá? O corante caramelo 4, que está no macarrão instantâneo, molho shoyu, refrigerantes de cola, que vocês sabem qual vários biscoitos recheados, salgadinho. Então, tudo que é alimento de pacotinho, grande parte vai ter esse corante caramelo, que já é considerado cancerígeno aí nessa lista. Foi feita pelo INCA, pelo Instituto de Pesquisa de Câncer americano, e
pela Fundação de Pesquisa de Câncer, né? Consumo de fast food por conta do excesso de gordura saturada, e aí sim o aumento aí do risco para a obesidade, as bebidas alcoólicas, a baixa ingestão de vegetais, que nós já vimos, né, por conta das fibras, e aqui só para explicar um pouquinho sobre a questão dos agrotóxicos, né? Quando a gente fala agrotóxico, já pensa no morango, no pimentão, na folha de alface. Estão nesses alimentos, né? E são os mais estudados, mas também o agrotóxico, ele está nos grãos das monoculturas que nós temos no país, né? De milho, de soja, que vão servir de alimento, de ração para os animais que serão abatidos para consumo. Então, esses animais que estão sendo consumidos também vão acumular nos seus tecidos, assim como a gente, o agrotóxico. Então, a gente também vai ter essa fonte de agrotóxico, além ali do alface, da maçã e tudo mais. Então, é complexo, mas nós podemos, aos pouquinhos, ir mudando isso. Aqui é um documento, né, do INCA, né, sobre a última lei que foi aprovada, sobre a liberação de mais agrotóxicos, saindo novidade todos os anos, tem leis novas liberando mais agrotóxicos a serem aí utilizados, né, aqui para, enfim, para o nosso país, e aí eles estão nesse documento falando, além das questões de doença crônica, como câncer, também relacionando esse consumo alto de agrotóxico com infertilidade, impotência, aborto, malformação, neurotoxicidade, depressão, transtorno mental, desregulação hormonal. A gente sabe que a maior parte desses sintomas, eles serão agudos para pessoas que trabalham com esses venenos diretamente, né, que vão aspirar isso e tudo mais, mas para as pessoas que ao longo da sua vida vão consumindo microdoses, isso pode ser um problema também. Aqui os exemplos do bisfenol A, né, que é a substância que está nos plásticos. Então, assim, Nutra, não posso nem comprar uma garrafinha de plástico. Pode, mas não deve, né? Tem uma garrafinha para chamar de sua, né? Para você sempre carregar com você, se possível de alumínio, de vidro, ou que seja um plástico resistente, que seja lá, geralmente tem etiquetinha livre de bisfenol, sem BPA. Então, evitar ficar reaproveitando essas garrafas, né? Evitar aquecer os alimentos no pote de plástico. Então, tudo isso são pequenas coisas que, ao longo dos anos, vão fazendo diferença na nossa saúde. E aí, voltando de novo, ó, a Nutri falando da carne de novo. Só que agora eu não tô falando de carne, eu tô falando de uma coisa que deram um nome aí, que é essa carne processada. Então, o consumo de 50 gramas, que seria uma salsicha pequena, vai aumentar o risco de câncer coloretal em 18%. Tá? Então, todas as informações que eu estou trazendo estão aí com as fontes para vocês, caso queiram se aprofundar. E aí, uma reflexão para a gente fazer. Existe um nível de evidência, desculpa, um nível de evidência na ciência que a gente coloca que é o nível de evidência A, que não tem discussão. Então, por exemplo, o cigarro, ele aumenta o risco para câncer de pulmão. Não tem mais discussão. Já temos estudos suficientes dizendo que existe essa relação. Essa mesma relação de estudos, de comprovação, também existe para essas carnes processadas, né? Nuggets, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, peito de peru e companhia, né? Para o câncer de cólon e reto. Então, faça uma ligação. Estão aumentando os casos de câncer de colo e reto. Está aumentando também o consumo desses produtos. Por quê? Por questões econômicas, as famílias têm diminuído o consumo de carne, só que estão substituindo de forma errada. Ao invés de comer ovo, carne branca, um feijão, uma lentilha, um grão de bico, estão consumindo embutidos. Porque, infelizmente, é barato, é prático de fazer, tem, né, super palatável, gostoso, saboroso, e aí as famílias estão, às vezes, comendo diariamente esse tipo de alimento. Então, a conta está chegando e está chegando logo, né? E aí eu trago outra reflexão. Como é que deveriam ser a embalagem desses produtos? Né? A do cigarro tem lá os desfechos que o tabagismo pode causar. As embalagens desses produtos que já têm essa comprovação de relação com câncer deveriam ter a foto lá da pessoa com a bolsa de colostomia, fazendo a quimioterapia, a cirurgia, etc e tal. Então, assim, fica aí a reflexão. E aí eu trouxe um exemplo prático para vocês, né? Para entender o porquê que não é saudável consumir esse tipo de produto, que isso não é alimento. Alimento é comer a carne bovina, a carne suína, comer a linguiça, a salsicha, isso não é comida. Isso é uma coisa, um produto que se juntou várias coisas e virou uma outra coisa. Não existe na natureza. Então aqui eu trouxe o exemplo, eu tirei esse rótulo, que é a lista de ingredientes desse produto, do próprio site da indústria. Então tá lá. Carne de frango, galinha ou peru, carne de porco, água, gordura de porco, proteína de soja,
Aí pode ter fígado, língua, rim, coração de porco, sal, amido, açúcar, aí tem vários temperos, regulador de acidez, estabilizante, aromatizante, realçador de sabor, glutamato, que altera o nosso paladar, deixa o nosso paladar querendo mais sal, mais açúcar e mais gordura, que é o que está no produto industrializado. Corante de cochonilha e conservante o nitrito presente, né? E aí eu tenho alguns pontos para trazer para vocês. Primeiro, uma lista desse tamanho já deleta. Você poderia ter parado na carne de frango ali, acabou. Ou na carne suína ou bovina, enfim. Né? Então, olha o tanto de coisa que tem nesse produto. Aí eu trouxe uma curiosidade, para quem não sabe o que é cochonilha, é esse bichinho lindo, cheio de perninha, que quando triturado, ele dá essa coloração avermelhada para esse produto em questão, que é a salsicha, que é uma salsicha premium, tá? Que eu peguei na internet, e também vários alimentos de cor mais avermelhada, rosa. Às vezes esse corante está com outro nome, né? Corante carmim só. Então, assim, uma curiosidade aí para vocês, tá? Essa hora dessa tela, quando eu estou em palestra presencial, eu adoro ver a carinha das pessoas assim de espanto. Depois eu quero que vocês me contem o que vocês acharam dessa informação, tá? De novo aqui sobre o álcool. Então, assim, danifica o DNA da célula, altera os nossos hormônios, facilita a entrada dos carcinogênicos. Então, assim, não tem uma quantidade segura de consumo. O que a gente tem de dado? Que um consumo abusivo já é considerado ali a partir de 3 doses para mulheres e 4 doses para homens. Dose seria a latinha, ou um cálicezinho de vinho, ou a dose de destilado. Tá? Então, isso já é considerado um consumo abusivo. Ah, Nutri, mas eu não consigo parar, o que eu faço? No mundo ideal, é parar, não consumir nada de álcool, tá? No mundo real, se você tem um consumo muito grande, é semanal, né, todo fim de semana, começa a reduzir quantidade, começa a diminuir frequência, porque não tem benefício, fora as questões de saúde, questões sociais, questões de risco de trânsito, enfim, muitas camadas aí envolvidas, né? Aqui, uma informação também do nosso cenário epidemiológico, então a gente tem várias doenças, várias evidências ali já mostrando a relação da bebida alcoólica com outras doenças e também no câncer, casos de morte, desculpa, e o aumento, né, do consumo, né, consumo de bebida alcoólica dobrou para os homens e aumentou 4 vezes para mulheres. E essa pesquisa foi realizada com pessoas que utilizam exclusivamente o SUS. Então, é um outro recorte social aí, mas se a gente trouxer para outros cenários, pode ser que isso esteja igual ou maior, né? E nós temos um consumo muito grande de álcool. A cada 10 brasileiros, 9 consomem bebida alcoólica. Não se fala nessa pesquisa, nesse dado, qual a quantidade de frequência, mas que existe esse consumo. E é engraçado e triste ao mesmo tempo, louco, né? Que quem não bebe nada é questionado, mas por que você não vai beber? Você tá doente? Você tá não sei o quê? Tá tomando remédio? Né? Você tem que justificar porque você não está consumindo algo que não se deveria consumir, né? Uma reflexão para vocês. Vocês acham que o estilo de vida hoje está alimentando saúde ou doença? Depois desse conhecimento todo, né? Para refletir e, se precisar agora, né, mudar a rota. Agora é a hora dos prints, né? Eu trouxe aqui para a gente se encaminhando aí para o final o modelo de um prato saudável. Então, quais são os grupos de alimentos que a gente deve ter na nossa alimentação diária? Então, metade do que você come no seu dia todo tem que ser de fruta, legume e verdura, tá? Então, aumentar esse consumo. A outra metade do que você vai consumir no seu prato, barra no seu dia, são fontes de carboidratos saudáveis, então grãos integrais, né? Arroz integral, aveia, né? Fontes de carboidrato ali saudáveis, batata, mandioca, mandioquinha, cuscuz, farofa, né? E proteínas saudáveis, então principalmente carnes brancas, né? Peixe, frango, as proteínas vegetais, então todos os tipos de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, tofu e tempeh, que são derivados da soja, né? Evitar, né, ao máximo desculpa, gente. Evitar ao máximo o consumo de ultraprocessados, que não tem uma recomendação, diferente da carne vermelha, que tem lá, você pode consumir 500 gramas ou menos ou nada de carne vermelha. Os embutidos, esses ultraprocessados, você não tem recomendação, não é para comer, não é para ter em casa, tá? E o consumo de água, né, que é importante que já falamos, e o consumo de gorduras saudáveis, como óleo de canola, girassol e o azeite. Um outro dado também bacana aqui, que é da The Lancet, que é uma revista científica super respeitada dentro do mundo acadêmico, que
ele dá 2 metas muito simples. Se vocês cumprirem essas 2 metas, ó, vão sair daqui, viver 100 anos, ó, com saúde, que é duplicar o que você come de fruta, legumes, verduras, nozes, leguminosas, né, que é o feijão e a família do feijão, duplicar isso e cortar pela metade, nem pedir para zerar a carne vermelha e o açúcar. Então, ó, 2 metas aí para vocês nesse ano, hein? Aqui uma informação aí de que até o poder público já está enxergando a importância de mais recursos para a prevenção do câncer. Então, a estimativa de economia com o tratamento de câncer em 10 anos, com a redução do consumo de carne processada, agrotóxico e bebida alcoólica, pode ultrapassar os 170 milhões. Então, investir isso em prevenção, em qualidade de vida, né? Isso não está totalmente aí ao nosso alcance, né, de interferir nisso, mas o que está ao nosso alcance? Hora do print aqui. Ter uma alimentação que vai nos proteger do câncer e também promover saúde, prevenir outras doenças, né, nos trazer longevidade. Então, não consumir adoçante artificial, fast food, refrigerantes, embutidos e bebidas alcoólicas, limitar o consumo de carne vermelha, fazer mais preparações cozidas e assadas, evitar tanta coisa frita, esturricada, tá? Consumir mais fitoquímicos, que são as substâncias que estão nos vegetais. Esses fitoquímicos são substâncias que a planta ela usa para se proteger das pragas, proteger dos venenos. E quando a gente consome esse alimento que vai liberar esse fitoquímico no nosso corpo, vai ser um defensor, um guardinha nas nossas células para nos prevenir de doenças. Se você conseguir consumir esses alimentos orgânicos, é melhor ainda. E investir seu tempo, como você está fazendo agora, de investir 1 hora do seu dia, né, em saúde. Então, investir seu tempo, dinheiro, energia em saúde, se cuidar para viver mais, para ter mais qualidade de vida, para aproveitar os bons momentos com as pessoas que você ama, que no fim das contas, tudo que a gente faz é para isso, né? E deixar aqui uma mensagem final para vocês, esse mantra para levar para a vida, que é de descascar mais e desembalar menos. Então, eu vou agora voltar para a tela para bater o papo com vocês. A gente tem ainda alguns minutinhos, né? Deixa eu voltar aqui. Então, quem tiver dúvida, é o momento. Quem tem alguma pergunta, quer esclarecer alguma dúvida, a doutora está à disposição aqui para a gente tirar essas dúvidas com elas, se prevenir aí, ter mais, uma vida mais saudável. É o momento. Tem uma questão, Tamires. Sim, Tá me ouvindo aí? tô sim. De tudo que você comentou, que assim, eu estou tentando entrar num processo de reeducação alimentar, que acho que isso é difícil. Mas é um processo, não é um evento. É um processo, Olha, não, você falou. verdade. Gente, ó, deixa eu falar uma frase, mais uma frase de efeito para vocês anotarem. Eu vi o pessoal anotou ali algumas frases que eu falei, que impacta, né? A reeducação alimentar não é um evento, é um processo. Então, parabéns pelo seu processo. Estou na luta ainda. E de tudo que você comentou, que são essas comidas, né, os alimentos aí que em teoria não fazem tão bem, que não fazem bem, na verdade, qual que é aquele que é mais agressivo para o nosso dia a dia? Por exemplo, refrigerante, chocolate, a carne vermelha. O que você consideraria, por exemplo, para ser o primeiro passo de talvez eliminar até algumas coisas do nosso dia a dia? Excelente pergunta. É que você não quer acreditar, mas você já sabe a resposta. São 2 coisas que não tem recomendação de consumo, que são os embutidos, linguiça, salsicha e companhia. Gente, não tem. É louco pensar, mas não, mas como assim? Ninguém fala disso. Gente, não fala, ninguém fala disso. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum. Porque comer é um ato político também, tá? Então, assim, são muitas coisas envolvidas, questões econômicas, tal. Quem me vê falando parece que eu sou contra a indústria. Pelo contrário, eu sou super a favor, sou amiga da indústria, porque graças à indústria a gente pode ter um pacote de arroz, de feijão, suplemento, sabe? Ter um snack. Agora há pouco, antes da gente começar, tava tomando um chá com um biscoitinho de arroz, que é industrializado? Sim, mas ele é industrializado do bem. É só arroz e sal e linhaça, entendeu? Então, assim, a indústria não é ruim, a política não é ruim, mas a gente tem que tirar o melhor de tudo isso, tá? Então, esses embutidos, que a gente não vê ninguém falar sobre isso, tem que ser, assim, a primeira coisa que tem que tirar da sua vida. Se você não conseguir tirar da sua vida, tira da sua casa. Próxima compra do mês não é para ter, porque se você chegar em casa à noite, cansado, com fome, com preguiça,
Você não vai descascar, cortar e picar e refogar qualquer coisa. Você vai pegar o que é mais fácil, né? Então, assim, às vezes eu vou no mercado, eu vejo as famílias assim colocando, gente, fardo gigante de salsicha. Eu fico, gente, eu espero que essa pessoa tenha um buffet e vá fazer, sei lá o quê, porque para comer em casa essa quantidade as famílias comem e por isso está todo mundo adoecendo. Fora a questão do câncer, tem um teor muito alto de gordura e de sal. Então, tem outros riscos para a saúde também, além da obesidade, hipertensão, colesterol alterado, enfim. Então, primeira coisa é tirar os embutidos da sua casa. Não é para ter em casa. Se for comer, é no churrasco, é no hot dog da festa infantil, que não deveria ter também. Mas eu vou dar essa brecha aí para vocês, tá? Mas em casa, não é para ter. E a bebida alcoólica, assim, gente, zero. Não tem recomendação. Então, são as duas primeiras coisas para você tirar. Mas além do tirar, focar também no que você vai incluir. Então, a reeducação não é só sobre tirar. É sobre incluir mais água, incluir mais vegetais, incluir mais fruta, incluir mais coisas que você não come. As pessoas adoecem porque vivem de arroz, feijão, carne, pão e café. Não é para comer só isso, é para comer isso também, né? Doutor, Boa, valeu. o E, né, tem até uma curiosidade, porque eu faço compras e eu comecei a notar que as embalagens agora, elas vêm com um selo novo, né? Um selo lá alto em. E aí tá lá gordura saturada, açúcar, essas coisas. Então eu comecei a reparar um pouco mais nisso também. As embalagens agora têm essas marcações nesse selo novo. Valeu. Isso é muito legal, porque assim, isso é uma luta dos conselhos, entidades relacionadas a essa causa há muitos anos, que é uma forma de, querendo ou não, educar um pouco a população, porque é difícil você ver alguém no mercado que pega lá a embalagem, filê, você vê a pessoa lendo, ou é vegano, ou é alérgico, ou a Nutri ficou na cabeça da pessoa, porque você não vê a pessoa lá lendo rótulo e tal. E realmente é difícil, porque as letras são miudinhas, é uma comunicação que não ajuda. Então, essa advertência, vamos dizer assim, já é um sinal. Nossa, não sabia que isso aqui era alto em gordura. Então, mesmo que a pessoa coma, ela pelo menos está sabendo. O problema é que as pessoas comem as coisas e não têm a menor ideia do que tem ali dentro. Então, isso já é um passinho ali. E aí, uma dica que eu posso dar para quem quiser começar nisso é: vai pegar o produto, você não precisa saber as calorias, proteína, né? Lê a lista de ingredientes, vê do que é feito, o que tem ali. O que tem ali? Então, quando você faz um arroz na sua casa, sabe que seu arroz tem arroz, água, óleo, sal, cebola, é isso. Você pega um produto, você não sabe nem o que tem dentro e come, gente, como é isso? Né? Você vai no restaurante pedir um prato, você não me traz qualquer um aí. Você faz isso quando você abre um pacotinho e não lê o que tem ali dentro. É isso que você faz. Me dá qualquer um aí, entendeu? Então, assim, leia, saiba o que você está fazendo, tenha consciência disso. Então, tudo começa com a informação, com a consciência, para a partir disso você decidir, não, acho que isso aqui não é legal, né? Vamos rever. doutora, o Joel Medeiros ele perguntou, pediu para você falar um pouco mais sobre o corante carmim. Se ele é muito comum na indústria, o que é ele, onde a gente encontra. Não sou uma profunda conhecedora, porque, gente, eu fui começar a conhecer um pouco mais de conservantes, de coisas relacionadas a alimentos, porque assim, gente, a nutrição é um universo, né? A gente tem dentro da nutrição várias especialidades, igual a gente tem na medicina. Então, tem nutri especializado em tudo hoje em dia. E a questão desse corante carmim, eu comecei a conhecer depois que eu virei vegana. Eu sou vegana, né? Depois que eu virei vegana. Porque, gente, a gente, como vegana, é vegetariano estrito, né? A gente não consome nada de origem animal. E esse é um bichinho que tá dentro, de repente, de um biscoito que não tem leite, não tem ovo, mas tem o bichinho lá. Então, eu comecei a me atentar por isso. E aí tem vários produtos de cor mais avermelhada, rosinha e tal, que tem esse bendito desse corante carmim de cochonilha, tá? E alguns disfarçam, não colocam corante carmim em cochonilha, pois só corante carmim, né? Aí você fica na dúvida se vindo dele ou se é sintético, né? Então, assim, de tudo que tem naquela lista, não é o mais, o maléfico ali da lista. O que é pior ali são os nitritos e nitratos, é aquela mistureba de vísceras de animal. Então, ali, imagina o fígado do animal. Ele tá cheio de agrotóxico, de medicamento, de antibiótico, de mil coisas. E tá triturado ali no meio de uma salsicha que tem frango, que tem. Gente, é uma mistureba. Então, a cochonilha eu coloquei como curiosidade, porque chama atenção. Todo mundo fala, nossa, como assim? Besouro é o de menos. Isso é o de menos. O que mais preocupa ali naquela lista são os demais ingredientes.
Doutor Willis Lândio, a Leite é um participante que está sempre presente aí nos nossos eventos do webinar, sempre marcando presença. Né? Muito obrigado aí, Willis Lândio, por estar mais uma vez aí participando junto com a gente. Ele perguntou sobre, pediu para você falar um pouco sobre os transgênicos, se também há algum risco aí relacionado ao câncer, né? Você poderia falar um pouco melhor para a gente? Ótima pergunta, acabei nem falando dele na palestra. É uma coisa que ainda na ciência é dúbia, né? Então a gente não tem comprovações suficientes para dizer, olha, alimentos transgênicos, que eles são geneticamente modificados, eles têm risco para a saúde, risco tal. A gente não tem ainda um consenso na ciência, mas a gente não indica o consumo. Na dúvida, não, tá? Ah, Nutri, mas o alimento industrializado que está lá transgênico. Ah, o milho é transgênico, a soja. Gente, o que a gente puder consumir de orgânico, da sua forma mais parecida com o natural, melhor dos mundos, tá? Mas dentro de tudo que foi apresentado, o transgênico é o nosso menor problema, tá? Mas se você puder, por exemplo, comprar o cuscuz, compre cuscuz orgânico. Vou comprar milho, milho orgânico, soja orgânica, né? Lembrando que não só o alimento em si, mas os animais que foram alimentados por esse. Entendem como a cadeia é longa, né? Mas mesmo tendo muitas coisas, né, muitos dados que eu trouxe aqui, não é para desanimar vocês, mas é para dizer que tem muitos caminhos que vocês podem escolher o que seja mais fácil e já começar a mudar. Então, depois dessa palestra, vocês não podem sair os mesmos, tem que sair muito melhor. Às vezes dá um desânimo, fala, nossa, a Nutri tirou meu churrasco, tirou minha cerveja, tirou... Mas é isso. Escolhas. A doutora, a Fabiane, ela deu uma dica bem interessante, né? Falando que quando ela parte do princípio que quando lê um rótulo, de quanto menos ingrediente, o rótulo encontrado no rótulo, melhor é o consumo, para o consumo. Né? E a Miriam deu A outra Fabiane dica. desculpa, a Fabiane deve estar no time de que vai no mercado e ó, fica lendo. Arrasou. É isso, tá? Então, assim, poucos ingredientes e o primeiro. Isso aí, Fabiane, fico mesmo. O primeiro que aparece é o que tem mais. Então, se você pegou um produto que o primeiro ingrediente é açúcar, ixi, pelo amor. Agora é época de Páscoa, pegue os ovinhos, lê a lista de ingredientes, coisa linda. Tem de açúcar, gordura vegetal. O cacau, tadinho, às vezes nem aparece, né? Então, o aplicativo Desrotulando também é muito legal. Você consegue ver, eles dão ranking dos alimentos. Eu acho que ele é de graça. Eles têm página no Instagram, não sei se está ativa ainda, mas eles tinham uma página bem legal, com comparativo de produto e tal. Para quem é iniciante nisso, é bacana esse atalho, mas você tem que aprender a ler. Pega e vê o que tem dentro. Não é para comer nada no escuro, tá? Obrigada aí pela contribuição, Fabiane. No mercado, no meio das gôndolas ali, a gente tem que perder mais tempo. E na parte que é lendo, né? E no hortifruti ali, a gente pode passar mais rápido, porque já sabe que tá bom, que é um produto melhor para ser consumido, né? Arrasou, não é para passar direto, hein, pessoal? É para comprar, é para ir toda semana. Feira não se faz uma vez por mês, gente. Você faz mercado, arroz, feijão uma vez por mês. Agora, perecíveis é toda semana. Como é que você vai ter fruta por mês todo? Vai comer 5 dias e o resto do mês nada? Toda semana. E aí, assim, ai, Nutra, não consigo comer uma fruta de manhã, outra tarde, outra noite, outra tal. Se você não consegue ter essa dinâmica, então escolhe a semana. Essa semana é a semana da banana, a semana que vem é a da melancia. E aí, aos poucos, você vai aumentando seu repertório e vai começando a entender como é que a fruta dura, como é que guarda. Você vai se conectando aí com as plantinhas, com os alimentos. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer aproveitar esse momento com a doutora Tamires para poder tirar suas dúvidas, esclarecer suas questões? Tem algum último conselho para dar para a gente, doutora? Gente, adorei o papo. Eu gostaria de ver a carinha de vocês na hora que eu mostrei lá as cores. Gente, é engraçado, é engraçado. Mas assim, eu trouxe muita informação, dá aquela sensação de, nossa, essa luta tá fazendo terrorismo, meu Deus, não posso comer nada. Não pode comer em excesso, né? Certos alimentos. Vocês vejam que a maioria do que eu falei que não é para consumir não é comida. Não existe pé de salgadinho por aí, né? Não tem. Não existe linguiça correndo por aí. Não é comida. Alimento, a gente pode e deve, né, ter uma alimentação saudável, variada, equilibrada. O que a gente precisa, né, buscar eliminar são esses produtos
que por conta da vida corrida, questões também econômicas, acabam tomando um espaço maior do que deveria na nossa alimentação. E é isso que a gente tem que parar, observar e rever, né? Porque às vezes é muito fácil cair na tentação de abrir um pacotinho, né? Então, levar esse mantra para a vida, descascar mais e desembalar menos. Se você fizer só isso, já, ó, resolveu metade da sua vida. A outra metade é beber mais água e tirar a bebida alcoólica. Acabou. Maravilha, doutora. Muito obrigado aí pelo conhecimento, pelas dicas e as práticas que a gente marcou aí, printou, para levar aí para a vida toda. E vamos sair daqui já praticando mais exercício físico, lendo muito mais rótulo, cancelando uns churrascos no fim de semana. É só entrar na cota dos 500 gramas na semana. Tem gente que consome isso no almoço, né? Então, num momento social, é que é o momento de você, eventualmente, comer algo a mais ali, não no dia a dia, todas as oportunidades que você tem, né? Show. Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, participação. Né? Vamos votar aí, quem não votou ainda no Top of Mind, a oportunidade que é para a gente votar. E esperamos ver vocês no próximo mês aí no nosso Bem Mais Saúde. Obrigado, doutora. Até mais. Obrigada. Juízo, hein, pessoal? Tchau.